E aqui eu vou chamar de renda variável com segurança. Né? Que segurança? Aquela questão de que você vai colocar o dinheiro não vai ruir numa queda de uma ação, numa mudança da economia, ou numa eventual situação, né, econômica, sanitária, fiscal, política, enfim. Né? Então eu vou aqui travar segurança em modelos de investimento que estão um pouco mais alheios a isso, que não estão reféns a esses cenários aí que acabam mudando muito, mas existem alguns dentro da renda variável que não são reféns disso. Então, eu chamo isso de investimento inteligente, por exemplo, em consórcio. Porque renda variável é um modelo de renda variável que utiliza dentro de mercados com pouca oscilação. Sim, mercados com pouco, vou explicar um por um aqui, tá? Permite alavancagem. O que é alavancagem? É você ter retornos a partir de um recurso que é de terceiro, que nem é necessariamente seu, ou que uma parte é seu, mas não é todo seu. Outra coisa interessante do consórcio também é que ele tem muitos parâmetros da renda fixa, então você está aí, ele tem a mesma segurança, ou até mais do que muitos modelos de renda fixa, porém ele está no mercado de renda variável e entrega resultados, remunerações muito acima, inclusive, do mercado convencional de renda variável. Como? Vamos lá. Investimento inteligente em consórcio. Vamos explicar essa parte de negócios dentro de mercados com pouca oscilação. Primeiro mercado. Mercado de crédito imobiliário. Ou seja, vamos falar um pouco sobre a venda da carta contemplada. Crédito imobiliário é um mercado que sempre esteve aquecido, ele aumenta, diminui, mas ele está sempre tem muita demanda, porque as pessoas estão sempre sedentas a comprar imóveis, empresas estão precisando construir, ampliar seus negócios. Então, é algo que sempre vai ter essa demanda, tá? Então, o que acontece? No momento que você tem um consórcio, você contempla essa carta, você pode vender essa carta se tornando fornecedor de crédito imobiliário e tendo um ganho na venda da carta contemplada. Então, isso é um negócio que funciona muito bem e há muito tempo. Há muito tempo. Então, é um negócio muito maduro e muito estável. Então, como que isso se dá? Ó, por exemplo, eu peguei, por exemplo, uma carta de 100 mil reais, só para ter um número aí redondo, um número de começo, vai? Eu recomendo que você, inclusive, invista em cartas de valores maiores, havendo a possibilidade, obviamente, de orçamento para fazê-lo, tá? Mas, por exemplo, você contemplando uma carta aqui no terceiro ano, por exemplo, né? No terceiro ano, na terceira linha ali, você vai ter uma correção daquele crédito, você vai ter um investimento total de 13 mil ao longo de parcelas, então você não aporta 13 de vez, você vai pagando 341 por mês, investindo, né? Fazendo aporte de 341 reais por mês, você tem acumulado 13 mil no seu investimento, é uma carta que é vendida no mercado a 22.800, quase 23 mil reais. Então, dando um retorno ao mês de 2,9%, já isento de imposto de renda. Por quê? Porque existe uma regra na Receita Federal que, sobre o ganho de capital, em transações que não ultrapassem 35 mil, você está isento de imposto de renda. Então, você consegue ter esse rendimento, inclusive, isento de imposto de renda. Então, é 2,9% líquido realmente na sua conta. Né? Ou então 35% ao ano, se você quiser fazer essa leitura anual, tá? E assim por diante. Então, investir pagando parcelas de consórcio na contemplação, vender essas cartas é um excelente negócio. Então, isso é um tipo de mercado. Você pode se tornar investidor dentro do mercado de crédito imobiliário. Você pode também se tornar, através do consórcio, dentro dessa linha de negócios dentro de mercados com pouca oscilação, no próprio mercado imobiliário, fazendo alavancagem patrimonial. Como funciona isso? Olha só. E aí aqui a gente já também sai um pouco desse mito. Ah, mas se não contemplar cedo, o que acontece? Gente, o prazo de contemplação não é o mais relevante. Fixa aqui na estratégia. Por exemplo, você contratou uma carta de 100 mil, você está pagando ela. Lá na metade do plano você contempla. Né? O que acontece? Você paga, por exemplo, assim, nos grupos que eu invisto e que eu indico, você paga meia parcela até a contemplação. Então, se você contemplou na metade do tempo, você não pagou metade do consórcio. Porque você pagou metade da parcela, então você pagou aí, coloquei na tela aí, 23%. Ou 25%. 23% porque as correções ali vão atualizando, tá? Então o cálculo na prática mesmo dá 23,64%. Ou seja, você pagou 35 mil reais e agora tem 150 mil para comprar um imóvel. Ah, mas 150 mil não compra imóvel. Isso é só um exemplo de uma carta de 100 mil. Por isso eu recomendo você comprar cartas de valores maiores para você poder alavancar de forma mais exponencial esse negócio. Mas enfim, seguindo aqui. Você vai ter o restante das parcelas a pagar de 1.500. Então, se você alugar esse imóvel por 1% ao mês,
né, por um aluguel de 1% ao mês, você já tem esse imóvel se pagando sozinho até o final do prazo. Ah, mas Gabriel, eu não consigo alugar 1% ao mês. Não tem problema. Ali, ó, coloquei ali em vermelho, inclusive. A partir da contemplação, você pode fazer uma autoquitação total ou parcial. Por exemplo, você estava pagando meia parcela de R$500, tá? Você segue pagando R$500, só que agora você coloca para alugar e você tem um inquilino ali pagando 1.000. Então, que está cobrindo então a parcela de 1.500. Lembra que o imóvel continua valorizando. Lá no final do plano, ele vai estar valendo em torno de R$250 mil para ser bem conservador. Para ser, esse valor provavelmente vai ser muito maior. Então vamos analisar os fatos. Somando antes e depois da contemplação, tá? Você pagou de fato do seu bolso R$80 mil. O resto quem pagou foi seu inquilino. E agora você tem um imóvel de 250 mil. Se a gente fizer essa conta, você tem 1,1% ao mês de retorno líquido, isento de imposto de renda. Ah, como isento, mas o aluguel tem. Bom, nesse exemplo aqui, você não pega na faixa, você entra dentro da faixa de isenção de imposto de renda também, que é até 1.900 por mês. Percebe? Então, essa é a sacada do mercado imobiliário, você fazer alavancagem patrimonial. Então, ou você contempla e vende a carta, ou você pega e investindo então no mercado de crédito, né? Quer dizer, investindo não, desculpa, aportando no mercado de crédito, ou você aporta fazendo alavancagem patrimonial. Numa ou em outra, você vai ter resultado. Certo? Próximo ponto aqui, tá? Então, renda variável com segurança, tá? Investimento inteligente em consórcio, e não é qualquer consórcio que funciona, tá? Você tem que ter estratégia, a palavra-chave é estratégia. Vocês estão vendo aqui no cantinho da tela método ERSA. Então estratégia, resultado, segurança, alavancagem. Então isso não é feito de qualquer jeito, tem que saber o grupo certo, tem que saber o jeito certo de fazer, o acompanhamento certo. Tem muitas variáveis aí que também impactam para você conseguir ter esses números aqui, né, que eu estou mostrando, tá bom? Então, não é só pagar um consórcio à toa e ver o que vai acontecer. Tá? Vamos lá. E agora, mas aí o seguinte, deixa eu passar aqui uma orientação aos mais conservadores. Quem que eu estou chamando de mais conservadores? Aquelas pessoas que falam, não, mas eu não quero saber de imóvel, tal, não sei o que, então eu prefiro botar na poupança se eu tiver que comprar um imóvel. Calma, né? Calma. Você pode também investir em renda variável, mesmo sem precisar comprar um imóvel. Não é necessariamente o que eu recomendo, porque eu prefiro que você aporte no mercado imobiliário para fazer alavancagem patrimonial. Isso é poderosíssimo, tá? Mas se você tem aí uma aversão a esse modelo, sabe, né, tal, né? Então você não necessariamente precisa, porque o que acontece? Você tem uma sacada também dentro do consórcio que é o seguinte, tá? Lembra que antes da contemplação você tem proteção da inflação, você tem o INCC. Então eu falei, parâmetro de renda fixa. O INCC, então é como se fosse um parâmetro de renda fixa. Ele é um indexador que vai todo ano atualizando a tua carta, tá? Então você tem essa proteção e vai transformar o seu consórcio numa espécie de previdência privada, que foi o que o Paulo Roberto fez. Então, antes da contemplação, esse crédito vai subindo, vai crescendo, então vai pelo menos te proteger da inflação. Não é que vai te dar um ganho absurdo, tá? Vai ter uma pequena rentabilidade, tá? Mas a principal função é proteger com a inflação. Então, a parcela sobe num percentual, no mesmo percentual que o crédito, tá? Mas como a gente aplica o mesmo percentual sobre a parcela que é menor do que o crédito, obviamente, então você tem uma escalonagem nesse processo. Você tem o crédito aumentando mais do que a parcela. Mas para finalizar aqui, esse é um recado importante, que é o seguinte, então, você tem a proteção da inflação antes da contemplação. O seu crédito vai corrigindo no mesmo percentual que a parcela, então a sua parcela aumenta menos do que o crédito. Então, por exemplo, lá no primeiro ano, você tem lá 7 mil reais a mais de crédito numa carta de 100 mil, e R$23 a mais de parcela. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, dando um acréscimo no seu crédito. Tá? Então, isso é uma proteção que o sistema de consórcio tem pela inflação, né, para proteger o dinheiro da inflação, tá bom? Só que acontece, quando você vai, por exemplo, uma previdência privada, né, você tem lá o rendimento, você vai aportando a previdência e tal, para você se aposentar. Então, não deixa de ser também dessa forma que o consórcio pode se comportar. Só que você vai fazer o seguinte, na contemplação, quando contempla, o que o Roberto fez aqui? Pegou esse crédito que ele tinha contemplado, que é os 88 mil, e ele aplicou na própria administradora. Como é que funciona isso? Isso é norma do Banco Central, que a administradora, enquanto o cliente não tira o dinheiro para fazer uma construção, por exemplo, ela é obrigada a aplicar esse dinheiro em um CDB, em um fundo de investimento, com total segurança, obviamente, né? Porque inclusive o Banco Central fiscaliza esse processo.
Então, ele pegou esses 88 mil que ele estava contemplado e aplicou. Por quê? Porque ele não queria usar. E você não tem prazo de deixar aplicado por 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3. Você pode deixar aplicar tempo que você quiser. E o que o Roberto fez? Deixou a gente aplicar o valor lá e o valor fica protegido. Ele pode conferir isso no extrato dele todos os dias se ele quiser. Tá? Então tem total controle sobre isso. Ele não resgata o rendimento vai sendo aportado e vai gerando juro sobre juro em cima desse valor. Tá? Então o que aconteceu? Ele tinha investido 31 mil reais até aquele momento em parcelas. Então ele demorou para contemplar e ele deu mais um lance de 9 mil. Aliás, um parênteses aqui, tá? Esse lance que o Roberto deu, hoje em dia não precisa mais dar, viu? Hoje os grupos já melhoraram, os grupos que eu invisto já são mais fomentados para dar retorno, então esses 9 mil já não teria existido se fosse um grupo novo. Mas como os grupos anteriores eram de uma formatação diferente, então ele pagou esses 9 mil, totalizou 40 mil. Só que ele totalizou 40 mil pago no consórcio, só que ele vai receber o rendimento sobre o crédito, sobre os 88 mil. Por quanto tempo? Olha, até terminar esse consórcio dele. Ele optou por deixar que é 82 meses. Ele vai continuar pagando a parcela, que por orçamento dele não tem problema, então você vai poder avaliar isso também, tá? E você vai poder, ele vai, resgatar depois de 82 meses. Quanto que ele vai resgatar? Olha, eu fiz um cálculo pegando como base a Selic atual, porque os comparativos anteriores também eu usei a Selic atual, então eu vou usar o mesmo padrão, tá? Esses 88 mil vão se transformar em 199 mil reais. Por quê? Porque a pessoa pagou 40, mas tem 80 mil que vai passar a ser aplicado. E esses 80 mil, juro composto por 82 meses, você pode pegar a HP financeira aí e conferir se quiser. Eu fiz a conta lá, né? Então, você vai ter esse valor para, por exemplo, resgatar e usar numa previdência privada sua, particular, uma espécie de previdência privada. Você criou a sua previdência privada, sem depender de ninguém. Essa que é a verdade. Né? E você consegue, não está na mão de outro para administrar isso. Então, se você mesmo faz isso, você vai ter esse ganho em cima disso também. Uma coisa que o Paulo falou para a gente, né? Olha, outro benefício que é, porque esses 800 reais a parcela aí que eu tô pagando, eu vou continuar pagando isso. Se eu tivesse colocando em outra aplicação de renda fixa, ia surgir alguma coisa, eu ia sacar esse dinheiro antes, ou eu não ia mais depositar os 800, alguma coisa ia acontecer. Ali não, ali ele se comprometeu os 82 meses de fazer todos os meses depósitos de 800, no caso, pagando as parcelas do consórcio, né? De 883 todo mês e fazendo realmente essa reserva para a construção da previdência privada dele. Então, é um benefício que, querendo ou não, você vai ter. Você vai estar muito mais engajado nesse processo, que vai ser automático. E quando depende da gente, todo mês eu vou lá, vou transferir para minha conta, a gente sabe que às vezes a gente não faz. Ou ainda quando pega, vou fazer uma viagem, pega todo o dinheiro lá e pega os 40 mil, por exemplo, que ele teria depositado, pega lá e gasta qualquer outra coisa, compra um carro novo. E a proposta de ter uma construção de aposentadoria vai por água abaixo. Né? Então percebe, não é necessariamente o que eu recomendo fazer isso, eu recomendo que você aportar no mercado imobiliário. Né? Mas, ainda assim, é uma ótima saída para quem não quer, para quem tem ressalvas em investir dentro do mercado imobiliário, fazendo alavancagem patrimonial.